lá, Salmos capítulo 95, versículo 6, e vamos com tudo, que Deus quer falar ainda, tem tempo, tem um pouquinho de paciência, nós estamos começando a pregar agora, mas vai dar bom, e Deus vai ministrar o teu coração ainda essa noite, tem mais de Deus para você. Salmos 95, versículo 6, bora junto. O texto de Salmos diz o seguinte: venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vamos de novo? Dá um bisu lá na tela, presta atenção. Eu botei bem grande hoje, para ver se entra na cabeça. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Fecha os teus olhos, vamos orar? Jesus, obrigado por essa noite tão preciosa. Obrigado por esse dia, Jesus, em que nós podemos nos alegrar, em que nós podemos estar diante da Tua presença, em que nós podemos, conforme diz esse texto, nós podemos ao longo do dia adorar, nos prostrar, ajoelhar diante do Senhor, com a convicção de que foi o Senhor que nos criou. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que é estarmos nesse lugar e podemos ouvir a Tua voz. Ministra o coração dos filhos. É uma noite em que nós sabemos que o Senhor deseja falar conosco, e por isso, Jesus, ministra, fala de forma clara e evidente no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Quem está acompanhando a Copa aí, levanta a mão. Hoje eu não vi nada, eu vou chegar em casa, vou dar uma olhada no review. Nem sei se teve jogo hoje, deve ter, né? Todo dia tem, né? Hoje deve ter tido uns 2 ou 3 jogos. Que time que foi realmente importante que jogou hoje aí? Alguém sabe? Gui, tu sabe? Ganhou ou não? Perdeu? Ganhou. Que lamentável. Então, a gente está acompanhando a Copa, e eu fui uma vez num estádio de futebol, no Arena. Eu sou gremista, né? Eu sei que choca e entristece alguns, mas alegra a maioria. O cara já cria uma barreira, né? Eu fecho o coração para a palavra. Não, mas eu fui no estádio. Eu não sou bem de Araque, então o fato de eu ser gremista não importa muito para ninguém. E eu fui lá assistir o jogo na Arena, achei muito legal. E uma coisa que me pegou muito, Dionísio, enquanto eu estava lá, é que enquanto eu, sabe, no estádio e, Tani, quando saiu o gol, assim, sabe a sala de adoração no Salto? Meio que passava vergonha perto do que eu vi. O negócio foi muito violento. As pessoas comemoraram com muito. Olha, um gol do Grêmio. Claro que eu não fui num jogo Mega Blaster. Eu fui num jogo assim, cara, eu não quero me enfiar num jogo lá muito. Eu fui num jogo qualquer, né? Nem era um jogo grandes coisas. O Grêmio até empatou no jogo. Mas quando saiu o gol do Grêmio, cara, foi um negócio tão assim que eu nunca dei bola. Eu só vou assistir o jogo do Grêmio quando ele está lá na semi da Libertadores. Ou seja, eu já nem lembro mais quando isso foi. Eu lembro que faz muitos anos que eu não assisto um jogo do Grêmio, então acho que faz tempo que ele não ganha nada. Mas eu vou assistir coisa do Grêmio quando ele está pertinho lá de alguma coisa muito importante que vira um buzz ao redor, tão grande que fica, tem que assistir isso. E aí eu assisto. Então, tipo assim, Brasileirão esquece, não vejo nada, não sei de nada. Então eu não dou muita bola. Eu estava lá assistindo o jogo, mas fui com alguns colegas de trabalho. Cara, quando saiu o gol do Grêmio, meu amigo, eu dei um salto daquilo ali, porque aquele estádio veio em polvorosa. Um jogo nada a ver, no meio de temporada, eu lá com os colegas de trabalho, e quando todo mundo começa a pular e dar grito e celebrar para aquele jogo, quando eu me vejo, eu já estou abraçando meu colega de trabalho, convicção, cara, eu vou até me filiar a esse negócio aqui, que sensação demais. E é óbvio que você, crente velho, já sabe onde é que eu vou chegar. Você já sabe onde é que eu estou chegando. O caminho, você já está sentindo a paulada, né? Já está vindo assim devagarinho, né? Alguém que perguntaram aí se havia chapuleta. Para que nós possamos, quando foi diferente. Pregação serve para isso, para nos impulsionar, para que nós possamos ir para um lugar novo com Jesus, mas também a gente tem que dar uma apanhadinha. Jesus fazia isso. Se você vai num lugar, numa igreja, você vai só ver vídeo na internet de pastor que só afaga o teu ego, está errado. Isso não é a dieta perfeita da Bíblia. Jesus fazia de tudo. Jesus impulsionava, Jesus também dava uma paulada, Jesus virava a mesa.
E hoje nós vamos dar uma virada numa mesa. Quando nós olhamos para o estádio de futebol, nós vemos reações que falam muito sobre como o ser humano foi formado. O texto de Salmos 95:6 diz: venham, adoremos, prostremos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Lembro que quando eu fui num retiro muito grande, tinha 5.000 pessoas no retiro, foi lá em São Paulo, e eu lembro que era o nome do retiro era Retiro do Líder Radical. E aí eu pensei, só líder, né? Tudo gente boa, gente de Deus. Quando tu bota 5.000 pessoas com menos de 30 anos, menos de 25 a maioria, num ambiente, tem de tudo ali, tem de tudo. Então eu lembro que um dia, no meio daquele retiro, assim, num daqueles dias, eu levantei, vou no banheiro, estou precisando. Aí fui no banheiro, lá atrás, tinha, cara, um mar de gente que não estava nem aí para o que estava acontecendo. Uma galera conversando, uma galera sentada na grama, uma galera comendo, a galera, tipo assim, muita gente, não é 2 ou 3, era muita gente não participando do que estava rolando, e era muito precioso aquilo que estava rolando. A gente estava lá naquele retiro, envolvidos com tantas coisas. Eu não sei se você, eu fico pensando o que Deus pensa nessas horas, mas eu não sei se você, qual que é a tua reação quando você conversa com alguém e essa pessoa, ela está simplesmente com o braço cruzado, olhando para o lado. É tão ruim, né, quando a gente fala com alguém e a pessoa assim está meio, sabe, aquele farol baixo, assim, sabe, tem gente que é assim, né. Na minha adolescência tinha muito isso, era a modinha, né, o adolescente ele ficava assim mascando um chicletão, assim, aquele farolzinho baixo, assim, para fazer o charme. E aí tu falava com a pessoa, bochechudinho, falava com a pessoa, e a pessoa simplesmente não olhava para a tua cara, que era uma moda, né, era uma modinha daquele tempo. Ela não olhava para a cara da pessoa e tal. O que você faz? O que você faz quando alguém está fazendo isso com você? Eu me sinto até meio destratado. Eu me sinto meio, sei lá. Quando você está falando com alguém, a pessoa, ou quando você vai falar com o seu vizinho, e o vizinho abre a porta e você precisa de alguma coisa, ele, é tudo de novo, hein? Ninguém gosta de ser tratado dessa forma, ninguém gosta de ser destratado, ninguém gosta. E eu imagino a reação de Deus quando, naquele momento da torcida, todo mundo pula. É Deus olhando a sua criatura, reagindo de forma natural a uma realidade coletiva, mostrando ao que o ser humano foi feito para celebrar. E o título que eu queria te dizer dessa mensagem hoje é: o corpo não mente. 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 Vamos juntos, Juliano. Mandei 20 slides lá para o Juliano. O corpo não mente. O corpo não mente, meus amigos. Tem estudiosos disso. Quem gosta de zapear TV a cabo, vê aqueles vídeos besta no YouTube, lá tem os vídeos do cara fazendo análise corporal, de postura corporal, e pior que é ciência, não é besteira. Tem muito vídeo que você vê é besteira, mas isso ali tem muito real ali, é ciência pura, Dani. E tu vê que o cara muitas vezes ele consegue identificar vários traços, enganar com um canto, enganar com palavras, enganar com narrativas, mas muitas vezes nós vamos encontrar uma grande dificuldade de enganar com o corpo. Tem até um negócio que rola às vezes, que o pessoal diz assim, quando alguém está mais assim, isso é coisa para casalzinho, né? Hoje não é de relacionamento, mas eu vou dar a diquinha para você. Que é quando você vai fazer uma foto, você vê, dizem, né? Mas isso eu não sei se é fake news, tá? Depois alguém me corrige aí. Que a pessoa que tem uma tendência a sentir-se mais atraída pela outra, geralmente quando ela faz uma foto, ou quando ela senta do lado, ela senta com o corpo com uma certa inclinação. Eu já vi isso, agora eu não lembro se é fake news ou não, tem que ir um pouquinho atrás, então vai com moderação nessa informação. Mas eu já vi várias vezes isso, deve ser verdade. Se está no Facebook é verdade. Mas eu já vi, então a postura corporal, ela tem, muitas vezes, ela vai indicar uma coisa que as suas palavras não estão dizendo, que aquilo que você está falando efetivamente não vai mostrar. Lá no texto de Salmos 95, vamos lá no texto de Salmos 95, o texto aqui, meus amigos, ele tem 3 verbos: adoremos,
prostremo-nos e ajoelhemos. Quando nós fazemos uma leitura gramatical desse versículo, pode deixar esse versículo? Quando nós fazemos uma leitura gramatical dele, nós temos uma coisa, e nós, o crente, ele é muito, nós cristãos, nós somos muito espirituais, né? A gente faz muitas divisões, né? Há uns anos atrás aqui a gente pregou muito sobre isso, sobre essa divisão do que é secular, e quebramos um pouco isso, talvez precisamos voltar um pouco nisso, mas nós temos essa coisa na nossa cabeça, coisa mais fina do que é espiritual, não. Então, o cristão moderno, que gosta de dizer que uma coisa é mais física, mais espiritual, ele vai olhar para esse texto e vai dizer assim: adoremos é uma coisa espiritual, envolve uma coisa intangível, é um olhar para Deus, é um movimento, é alguma coisa que a gente não sabe nem explicar o que é uma devoção. E depois a gente tem o prostremo, aí é mais claro, prostremos é um movimento de prostração, de inclinação. E depois nós temos ajoelhemos, ou seja, o movimento de se ajoelhar. Mas a verdade é que, escute isso, ouça isso, guarde no seu coração. A palavra que é utilizada para adoração no hebraico, ela aparece 170 vezes no Velho Testamento. As 170 vezes que ela aparece, não existe uma tradução para o português, para o inglês, para a Septuaginta, uma tradução para o grego que seja perfeito para dizer exatamente aquilo, sem que houvesse uma confusão no meio do caminho. Então os tradutores para o português trouxeram como adoremos, para o inglês worship, ou para o espanhol adoración, sei lá, não sei como é que é, ou para o francês, alguém manja do francês? Então traz essa palavra, que ela traz para nós uma conotação. Saiba disso, palavra original, guarda isso, eu preciso que tu saiba disso. A palavra original, adoremos, é jogar-se ao chão. Captou? Pegou, Moisés? A palavra original é jogar-se ao chão. Significa o quê? Que todas as vezes que a palavra adoração, adorar a Deus, aparece no Velho Testamento, escuta isso, na língua que Deus decidiu escrever a aliança original. Não é qualquer coisa. Quando Deus escolhe uma língua, Ele podia ter escolhido qualquer uma. Existiam várias. Ele escolhe a língua hebraica. Na língua que Deus escolhe para escrever as escrituras sagradas na velha aliança, não existe uma palavra para essa adoração, que todas as vezes que a adoração aparece, significa alguém que se atira ao chão. Então, em Salmos 95, nós não temos 3 palavras, 2 físicas e uma espiritual. Nós temos 3 movimentos. O movimento de prostração, porque no hebraico isso aqui está escrito invertido, no português é assim, mas no hebraico as palavras, a ordem é prostração, depois vem ajoelhar e depois adorar. Ou seja, no hebraico, no original do texto, primeiro vem esse movimento, depois vem esse movimento e depois vem esse movimento. Quase morri. Esse é o movimento que nós temos para exemplificar o que aparece em Salmo 95. Isso não é pouca coisa. Isso está exemplificando uma dinâmica do céu. Adorar é um verbo que é antes de um sentimento. Adorar é um verbo com o joelho dobrado. Se puder, sabe aquelas palavras que formam alguma coisa? Poderíamos fazer isso, né? Não deu tempo, eu ia fazer. Ia ficar meio breguinha, mas ia ficar legal. Antes de ser um sentimento, adorar era um verbo com o joelho dobrado. Então, quando nós estamos lendo as escrituras, mesmo no verbo daí para o grego, também nós estamos trazendo essa conotação de dobrar-se, de jogar-se ao chão, de colocar-se no chão. Aí você vai dizer assim: Marco, muito bonito o teu discurso, pena que eu te conheço, muito legal, mas é o seguinte, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando Samuel está escolhendo, e está lá naquele processo com Davi, em um determinado momento Deus diz, Deus vê o
Viu o quê, Dani? Tu falou aí, eu vi a leitura labial, eu sou bom. Coração. Vê o coração. Deus é o coração. Porque o crente, ele faz às vezes que nem o diabo, né? Ele adora pegar a Bíblia e se escorar nela, né? O diabo tentou 3 vezes com a Bíblia em cima de Jesus. Jesus, se fosse nos dias de hoje, eu olhava para o diabo e tu vai dar essa mesmo? Tu vai usar isso aí mesmo, a Bíblia? Então toma a Bíblia de volta. Nós adoramos fazer isso. Dizer assim, não, Deus, ele vê o coração, Marco. Não é esse negócio de se dobrar, não é bem assim. Deus, ele está vendo o meu coração quebrantado e contrito. Mas o que João está gritando no Evangelho, lá em 1 João capítulo 1, versículo 1. 1 João capítulo 1, versículo 1, o texto diz... 1 João capítulo 1, versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido. Aqui é o início da carta. Ele está dizendo, o que era desde o princípio? Jesus. O que temos ouvido de Jesus, o que temos visto Jesus com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. João está gritando nas suas cartas que aquele Deus etéreo que ninguém conhecia, que os povos ao redor achavam que era só um ser no Olimpo, existiu um Deus real, que andou no meio de pessoas reais. Esse Deus se importou com o corpo. Em algum momento surgiu um determinado tipo de teologia, de ideologia, que falava e que se chama gnosticismo, em que eles odiavam o corpo, a matéria, e portanto eles diziam que isso era ruim, a matéria era ruim, nós iríamos para um lugar em que a matéria deixaria de existir. Nós, em algum momento nos concílios de Trento e tantos outros concílios, fomos abandonando isso. A igreja foi amadurecendo e abandonando o gnosticismo, mas o costume pegou. Tanto pegou que a gente fala que nem o irmão Lázaro, ainda bem que eu vou morar no céu. E aí deixa a casa bagunçada, aí não produz nada no mundo, aí não faz nada com nada. Porque nós temos o costume gnóstico ainda na nossa religiosidade, de achar que o que nós fazemos aqui não importa, o que importa é que Jesus vai me buscar. Isso é resultado de uma má teologia, de costumes gnósticos e de uma má escatologia, inclusive. Porque quando eu faço tudo o que Deus me mandou fazer, e com excelência, estou acelerando a volta de Jesus, não só quando eu sou espiritual, mas é quando eu faço com amor, quando eu sou o melhor sapateiro, o melhor bancário, o melhor, sei lá o que, quando eu faço o melhor, sou o melhor advogado, deixa eu olhar as carinhas aqui, quando eu sou o melhor atendente, sou o melhor de TI, sou o melhor do marketing, sou o melhor professor, vamos ver as latinhas aqui que eu já lembro as profissões, quando eu faço as melhores coisas, melhor personal trainer, quando eu sou melhor e naquilo que eu faço, eu estou apressando a volta de Jesus. Mas isso é outra pregação, não vou entrar aqui. Então, Deus vê o coração, é só eu mantendo o costume gnóstico nos dias atuais. Deus vê o coração, mas as tuas posturas e atitudes importam. Amém? Amém que diz? Vamos lá para 1 Coríntios, então? Você fica aí, tem gente que já fica assim, não gostei. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam da parte de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, pois vocês foram comprados por um preço. Portanto, pega isso. Segura isso aqui, Gabi Ribeiro, para tu depois usar no worship. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Glorifiquem a Deus com o seu corpo. Não é um ato interno do coração somente, mas é um ato que se manifesta pelo corpo. Porque Cristo é corpo. Jesus é um ser que tem corpo, é um Deus que se humilhou ao ponto de dizer, eu vou me humilhar eternamente, me limitando a um corpo para habitar com essas pessoas. É isso que Ele escolheu, quando Ele escolheu habitar conosco eternamente, porque Ele tem um corpo, e agora nós também usaremos o nosso corpo para a glória do Seu nome.
Aí você vai dizer assim, isso é uma coisa antiga, coisa de hebraico. Deixa eu te mostrar um grande conhecedor. Grande conhecedor. Talvez ele conheça mais sobre adoração do que você. Talvez ele entenda mais sobre louvores a Deus do que você. Mais do que eu. O nome dele é Satanás. O cara, algumas tradições dizem, outras já refutaram isso, mas alguns dizem que ele era envolvido com a adoração lá nos céus. Eu até acredito que não, mas que ele era envolvido e ele era um anjo relevante, obviamente que sim, para ter influência, para tomar para si 1/3 dos anjos, o que é escritura, isso é escritura. No mínimo relevante ele era. Ou seja, aquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 4, ele presenciou. Então ele sabe qual é o jeito do céu de adorar. Pegou? Com essa informação na sua cabeça, vamos junto, lá para Mateus capítulo 4, versículo 8. Novamente, o diabo já tinha tentado Jesus uma vez, já tinha tentado Jesus a segunda vez, depois dos 40 dias, lá no deserto. Jesus, a Bíblia diz que Jesus teve fome. E aí quando você está com fome, quando você está fraco, quem é que aparece para tentar te dar? Olha o que o diabo. Só que o crente bobo muitas vezes cai na do diabo. Olha o que Jesus fez. Olha lá, Mateus 4:8 diz assim: novamente o diabo o levou, a terceira tentação, o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Ou seja, o diabo pegou Jesus, botou lá em cima, mostrou o mapa mundi lá embaixo, todos os reinos do mundo, e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, lhe darei, se, olha o que está escrito ali, se prostrado você me adora. Se prostrado você se jogar ao chão. Satanás não está dizendo para Jesus: ei, eu quero o teu coração. Ele sabe que é impossível. É impossível você tomar o coração de Jesus. Como você pode tomar o coração de Deus? Impossível. Você não vai conseguir fazer isso. Então qual que foi a armadilha, a intenção e o desejo do diabo em relação a Jesus? Eu não consigo tomar o teu coração, mas eu pego a tua postura. Você viu isso? Eu não consigo tomar o teu coração, mas eu pego a tua postura. Se prostrado, você se jogar ao chão. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. O ser que mais odeia, poder imaginar, ele não pediu um sentimento, ele pediu um gesto. Meus amigos, na incapacidade de tomar o coração de alguém, o nosso inimigo se contenta com os nossos gestos. O nosso inimigo se contenta com os nossos gestos, porque o corpo fala. O nosso corpo não mente. O nosso corpo, ele grita, ele expressa as micro-reações que nós fazemos, expressam aquilo que nós amamos. Aquilo que você faz, aquilo que você prioriza, aquilo que você ama verdadeiramente vai aparecer nas expressões do seu corpo. Existe alguma coisa sim que te coloca ao chão. Existe algo que te leva para esse lugar. Apocalipse capítulo 4, versículo 10, diz assim: os 24 anciãos se prostraram. Olha isso, se prostraram, se liga, se prostraram diante daquele que está sentado no trono. Adoram aquele que vive para todo sempre. Se jogam, ou seja, se prostram, se jogam ao chão. E olha o que diz depois: depõe as suas coroas diante do trono. Depõe as suas coroas diante do trono. A mesma palavra de depor as suas coroas é a mesma palavra que é usada em outros contextos para jogar uma rede para longe. Ou seja, não é um lançar de coroa protocolar,
é alguém que efetivamente está fazendo isso, porque acredita que está diante do Rei da Glória, e por isso não suporta segurar a sua própria glória, porque você, quando está diante do Rei da Glória, a sua glória se torna irrelevante, por isso você quer se livrar das suas coroas. Vejam isso: cair, se prostrar, cair, lançar, verbos de ação. Verbos de ação. Só depois disso, 3 ações: se prostrar, se jogar ao chão, jogar longe, porque a minha glória não é nada diante de Deus. Diante dessas ações, aí sim, depois disso, começa o blá blá blá. Amém? Vai vendo, porque a nossa lógica é invertida. Vai vendo. Você vai ver onde eu vou chegar. A nossa lógica é invertida. Nós achamos que primeiro precisamos ter todo um racional. Eu preciso convencer alguém. A pessoa precisa ter uma apologética, uma teologia, 4 anos de faculdade na UBRA. Ela precisa fazer cursinho aqui com a galera do Will College. Ela vai fazer teologia com a galera. Ela vai se matricular, ela vai se inscrever. Depois de um tempo muito profundo de entendimento, ela lá, tomando a sua soda, ela vai, não, cheguei à conclusão que realmente agora, depois de entender tudo sobre o Evangelho, eu preciso levantar as minhas mãos e adorar ao Senhor. Não. A minha mãe fez uma apologética de boteco uma vez. Ela fez a apologética de boteco. Eu gosto dessa apologética de boteco. Ela disse assim para mim, eu nunca mais esqueci o que ela falou. Ela disse assim: mas eu fico apavorada, porque esse pessoal joga futebol, e quando ele chuta aquela bola, o que é aquilo? Uma bola, só uma bola, joga e entra no gol, fica todo mundo lá pulando e gritando. E aí Jesus que salvou essas pessoas, as pessoas não estão nem aí, elas não levantam as mãos, não agradecem, não ficam felizes. Apologética de boteco. Óbvio que numa academia, numa discussão séria não funciona, mas no fundo é verdade. No fundo é verdade. Nada contra, eu amo, adoro, estou olhando tudo que é jogo, não tem nada, não é esse o ponto. Não viaja aí, não vai para a rede social encher meu saco. Não é esse o ponto. O ponto não é esse, você entendeu? O ponto é: onde está o meu coração? Como eu manifesto? João, ele faz o relato. Você viu aqueles caras que vão às vezes? Eu sempre ficava perguntando, o que aqueles caras ficam fazendo às vezes na beira do asfalto com aquela coisinha assim armada, e eles ficam sempre olhando para aquilo ali, né? Até hoje eu não sei exatamente o que eles fazem, mas acho que eles estão medindo para fazer alguma correção no asfalto, eu acho, não sei. Mas eu fiquei me lembrando disso porque João, ele estava lá, e o texto fala que ele estava lá e parece que meio que tinha alguém guiando ele, porque a Bíblia diz um pouco antes desse texto de Apocalipse capítulo 4, que alguém abre uma porta e ele entra, e ele meio que está observando a adoração. Ele está lá anotando, observando a adoração do céu, e ele está anotando, meio que fazendo um relatório da adoração. E sabe o que ele percebeu no relatório da adoração do céu? O que João percebeu, meus amigos? No relatório da adoração do céu, que ninguém no céu adora com as mãos no bolso. Ninguém no céu adora com as mãos nos bolsos. Não estou convencido. A Jéssica recentemente ela foi para um curso, tá vendo, né? Sempre salva para ti. Congresso, olha aí. Ela foi num curso em São Paulo. Como é que é o nome? Congresso, olha aí. É congresso, não é conferência? É congresso, é mais antigo. Não, ela foi num congresso de fisioterapia e coisas relacionadas à saúde, né? Não vou entrar em detalhes. Mas ela foi lá, e aí a mulher que faz lá o congresso, super bababá e tal. Quando eu fui ver os stories, depois eu conversando com a Jéssica, no meio do curso, rola vários negócios relacionados à fisicalidade da coisa. Não é só um curso de você sentar lá e aprender, que muita coisa boa. Quando eu fui ver os stories, estava lá a galera dançando. Eu pensei, o que tem a ver isso? Claro, cara. Sabe uma coisa que os coaches estão querendo roubar de você? É a capacidade de você entender que o seu corpo
ele foi feito para adorar a Deus. Malandramente, não por maldade ou não estou falando isso, mas malandramente, a galera da neurociência se ligou nisso. Você vai num curso de finanças com coach bababã, lá no meio do curso você vai estar furando balão, dançando e correndo para lá e para cá. E tipo assim, curso de finanças. Por quê? Eu fiquei impressionado, o negócio de fisioterapia, o que tinha a ver isso, cara? A mulherada dançando umas músicas, inclusive música de crente, tá? A mulher tricrente, né? Pura! E o crente, que deveria ser o cara da ciência, porque muitas vezes o crente ele foge da ciência, meus amigos. Quanto mais descobrem-se coisas e avança a ciência, mais a gente tem convicção de em quem nós temos crido. Tem uma galera mais da antiga que tem medo da ciência. Eu amo a ciência. A ciência sempre vai apontar para algumas coisas. Sabe que na psicologia fizeram um estudo que com alguns atletas paralímpicos, como que eles reagiam à vitória? Todos eles reagiam assim, com a mão para cima. E eles foram entrevistar os atletas desde pequenininhos, os atletas menores e atletas, né, que estão crescendo no meio esportivo. Foram entrevistar esses atletas e perguntar qual o motivo dele ter essa reação. Para esses que são cegos, né? Um detalhe importante, são cegos e nunca viram ninguém ter essa reação. Nunca viram. É uma reação inata do ser humano. O fato de ele levantar a mão e celebrar. Agora eu que tenho uma filhinha pequena, a gente vê tanta coisa assim, cara, de onde é que tirou? Ninguém ensinou. Muitas reações inatas. Você não está convencido pela teologia? Eu vou te convencer talvez um pouquinho pela ciência. Guarda isso no teu coração. Levantar as mãos não é só um costume, mas é um gesto de fábrica que Deus te deu. É um gesto de fábrica do ser humano diante da vitória. Tem uma outra linha inteira de estudo que se chama cognição corporificada. Nessa linha de estudo, ela fala o seguinte, você já deve ter visto, tem um TED Talks muito bom sobre isso. Inclusive foi de lá que eu peguei e pensei algumas coisas para trazer aqui para vocês. Uma cientista falando sobre o fato de que se você ficar alguns minutos com os braços abertos, quem já viu esse TED aí? Ele é muito famoso, tem muitos milhões. É uma cientista falando sobre, em 10 minutinhos falando sobre o resultado da pesquisa. Se você ficar com os braços abertos e o peito estufado por 2 minutos, isso aumenta radicalmente a sua confiança. Fizeram um outro estudo e colocaram pessoas com depressão. E elas, para fazer dois movimentos. Um andando de bicicleta e o outro movimento simples, só fazendo assim, ó, assim, ó. Só isso. Esse movimento de simples pular, ele ganhou em resultado em relação ao de andar de bicicleta para a diminuição da sensação de deprimência, né? Não sei os termos técnicos, mas a sensação de tristeza, de deprimência, fez com que a pessoa se sentisse um pouco mais para cima, mais alegre. Dança com saltinhos. Muitas vezes você fica aqui no culto e você fica dizendo assim, dançar é coisa de jovem. E Deus está lá, Ele colocou no teu DNA várias coisas. Dá um pulinho aí, cara. Dá um pulinho, Jesus venceu. Nós estávamos cantando aqui, a morte venceste. Yeah! Ele venceu a morte. Você está celebrando Cristo. Você está vencendo a depressão, seu bobo. E você fica lá no cantinho, a morte venceste. Parece que está dançando. A morte venceste. Uma tristeza, um abatimento. Aí vem pedir oração para sair da depressão em Deus. Às vezes tem coisa que não é oração, é só um gesto. Por isso que a gente tem que deixar de ser bobo. Às vezes o cara, ora por mim, meu amigo. Só dá um pulinho aí. Dá um pulinho, celebra Jesus. Celebra Jesus, levanta a tua mão. Adore ao Senhor. Prostre-se. Ajoelhe-se e jogue ao chão.
Pega a sua coroa e joga longe. Quem já viu alguém jogar uma rede? Joga pertinho? Não, geralmente o cara que joga a rede, ele está com a água por aqui. Os peixes não estão na volta dele, os peixes estão longe. Ele joga uma rede longe, dentro desse contexto aqui de hebraico, Israel, né? Não é você lá no tela lancha, é um contexto que você já está dentro da água jogando, então você precisa jogar longe as suas redes. Então o nosso corpo, meus amigos, nós temos dois achados aqui. O gesto da exaltação, que é inato. O nosso corpo, que ensina primeiro, veja, no texto de Apocalipse, ações, depois começa digno é. A ciência dizendo que primeiro você levanta, abre o seu corpo, celebra, você pula, e aí começam a acontecer algumas coisas depois. Não é um ato racional, muitas vezes você precisa trazer isso para antes. Na verdade, nas escrituras nós vemos assim. Eu quero que você saia, eu não quero mais falar sobre esse assunto em anos. Eu estou há anos pensando em falar sobre esse tema, mas eu julguei que agora era necessário. Talvez eu não fale isso, e talvez você não ouça uma pregação sobre isso em anos. Você precisa guardar isso no seu coração de uma vez por todas. Quando você está diante do Rei dos Reis, levante as suas mãos. Quando você está diante de Jesus em reverência, prostre-se, ajoelhe-se, jogue-se ao chão. A posição de grande humilhação para os reis daquele tempo, ao longo do reinado, era sentar-se ao chão. Eles faziam muito isso, sentar-se ao chão. Para nós, na nossa cultura, é bobo isso, né? Sentei no chão, tapetinho, olha aqui, isso aqui é mais Nutella. Eu ia apanhar de Davi se eu dissesse, estou sentado no chão adorando ao Senhor. Ele sentava no chão, no pó. Vários relatos bíblicos de colocar a cara no pó. Vocês lembram? E botou a boca no pó, né? Coisa bem. Botou a boca no pó, vestiu-se de saco de cinzas. É assim que nós agimos quando nós estamos diante de Deus. Nosso corpo, ele fala, e o corpo não mente. Ele revela aquilo que são as prioridades do nosso coração. Porque nós hoje, no século 21, dizemos que isso é irrelevante? Porque nós hoje estamos refutando essa realidade, dizendo que Deus, Ele mora no meu coração, Jesus está aqui dentro. Então, portanto, eu não preciso de um movimento. Mas antes que você se emocione, deixa eu te falar uma coisa. Mateus 15, Mateus capítulo 15, versículo 8. O texto diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, em vão se atiram no chão. Antes que você comece a transformar isso que eu estou pregando em uma religião, porque muita gente agora, não, então eu entendi, agora essa é a vibe. Você atira no chão, rola no chão e faz um auê, boca no pó. Aí, meu amigo, olha lá. Seu coração está longe de mim, em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, não é uma questão religiosa. O corpo, ele revela um desejo do meu coração. Muitas vezes ele vem antes, e na verdade a maioria das vezes ele vai vir antes, porque é quando eu não estou com vontade, mas eu sei que eu preciso celebrar Jesus. É quando as coisas ao redor, tá friozinho, eu vou ficar quietinho. Não, agora é que eu vou me quebrantar diante do Senhor para mostrar ainda mais que eu desejo esse Deus. Mas isso só como espetáculo, foi como Jesus falou para esses homens, alguns versículos depois, que eles eram hipócritas. Hipócritas, a palavra que ele usa é hipocritai, do grego, que significa ator, é alguém que finge uma realidade, está fingindo, está simulando, se atira ao chão para os outros acharem, olha como ele é espiritual, como ele é uma pessoa linda e maravilhosa, que serve, que ama, que olha como ele é quebrantado, mas no fundo, o seu coração está longe de mim. Antes que você pense isso, o seu coração precisa estar no lugar certo. A sua mente precisa estar no lugar certo.
Deixa eu ler um texto para vocês que vai te inspirar. E agora eu quero partir para o que vem depois. Está lá em Neemias. Estou pulando um pouquinho, Juliano. Está lá em Neemias. Um antes. Capítulo 1, versículo 4. Isso. Tendo eu ouvido essas palavras, contexto, 5 séculos antes de Jesus, Neemias recebe, ele é copeiro do rei, ele é o cara que toma a bebida antes do rei, para se tiver veneno ele morre, é maravilha. Então ele é o cara que está lá, ele é o copeiro do rei, ele serve o rei e também toma antes. 5 séculos antes, ele está lá junto com esse rei, a terra dele está totalmente destruída, os judeus estão completamente perdidos, a terra que era a terra dos seus familiares, os familiares de Neemias, que é um judeu, é o povo de Israel, está completamente destruída. E aí, ele recebe de volta uma galera que foi lá ver como estava essa terra depois de um tempo, depois de toda a destruição. E aí, depois de ouvir o relato de que tudo estava destruído, inclusive quem foi lá e disse que estava tudo destruído, eram judeus iguais a ele. Judeus que ao vir de lá só trouxeram um relato. Porque é muito fácil, tem gente que a gente virou campeão de estatística. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Tem um monte de gente na internet buscando biscoito com todo tipo de teologia, de teoria e de estatística para que você vá lá e curta e compartilhe. Todo mundo sabe. O coração está longe, tal. É sempre um carrossel, sempre um vídeo. É legal essas coisas. Mas nada disso serve, é só teoria. Neemias, meu amigo, ele olhou o carrossel. Meu celular está lá. Ele pegou, olhou o carrossel e pá, vou fazer. Ele fez diferente de nós. Sentei-me. Ouve isso, meu amigo. Quando ele viu que a terra dele estava destruída, quando ele viu que as coisas estavam mente no caos, aquele lugar que ele amava estava completamente desolado, olha o que ele fez. Sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e depois disso, estive jejuando, também uma ação, jejuando e orando. O cara chorou, ele sentou, e aqui ele fez exatamente o que eu mostrei ali, sentou no chão, que era o gesto para aquela época de humilhação. Sentou e chorou por alguns dias. Alguns de nós aqui ficam 12 horas, já acha muito, sofre muito. O cara ficou lá dias chorando. Constantemente nas escrituras nós vemos alguém fazendo alguma coisa dessas por dias. Se liga nisso. Que nós muitas vezes não conseguimos. Que Deus nos dê graça. Eu creio que vai vir um avivamento, cara. Agora aqui um off-topic total. Assim. Eu creio que vai vir um avivamento tão poderoso. E ele vai vir a partir de pessoas que vão abandonar completamente os limites da sua própria capacidade humana física. Porque Jesus ficou 40 dias e 40 noites no jejum. Jesus não estava capturando para si capacidades sobre-humanas. A Bíblia diz que ele era 100% homem. Enquanto nós formos Nutella como nós somos, enquanto nós somos esses crentes que não conseguem mais ficar 15 minutos assim parado assim. Pode ser que você tenha ficado o dia todo aqui, mas não conseguiu parar 15 minutos para orar. Ficou 12 horas assim, sabe? A pessoa está meio chapada assim, né? O celular está longe aí, parece aquelas pessoas daquelas ruas, sabe aquelas ruas que tem nos Estados Unidos? E parece bastante no Canadá, nos Estados Unidos, tinha em São Paulo também, aquela galera que usa umas drogas pesadas. E aí tu vai ver as imagens, os caras estão escorados nos cantos, eles estão assim meio, eles caem no chão meio. Muitos de nós estamos assim, larga o celular longe, larga o entretenimento longe, larga as coisas longe, vai orar 15 minutos, a pessoa fica assim, parece que tem um demônio no corpo da pessoa. Ela não consegue mais, é uma força horrenda, 15 minutos. E o cara, sentei-me, chorei e lamentei por dias. Quão longe nós estamos disso, gente? Meu Deus, nós estamos orando por avivamento, Tani. Meu Deus, estamos muito longe.
tempo em que a gente precisa se arrepender, que a gente precisa chorar, e a gente precisa, não vou nem falar o versículo Salmo 95, eu vou só fazer o gesto. Gente, eu tô zero, assim, quem quiser ir embora pode ir. Eu queria te convidar para vir hoje aqui na frente, fazer um negócio diferente. Pode ficar de pé junto comigo? Se você precisa ir embora, gente, feel free. Nós vamos ficar mais uns 10 minutinhos hoje aqui. Eu preciso que você faça algo que talvez você não queira fazer, porque é isso que nós acabamos de ver. O que a Bíblia nos ensina é que primeiro, muitas vezes você vai fazer um gesto. E essa noite é uma noite só para ensinar você a levantar as mãos. Você vai chegar em casa assim, o que você aprendeu hoje? Eu aprendi a fazer. Tua mãe, teu tio, teu vizinho, você é louco. O que tu aprendeu hoje? Aprendi a levantar a mão. O que você aprendeu hoje? Aprendi a me prostrar. Mas isso pode te mudar a tua vida. Pode mudar o resto da tua vida. Você saber dar uns bons pulos diante do Senhor. A Bíblia diz que Davi, diante de Deus, largou tudo de mão. A Bíblia diz que ele estava com o que se chamava de estola sacerdotal, uma roupa que deixava ele quase nu. E diante de todo mundo ele pulava e dançava ao redor da arca quando a arca voltou. Alegre porque a presença de Deus estava voltando para Israel. A presença de Deus está voltando, Gabi. Dani, Exorgue, a presença de Deus está voltando. Aqueles malditos filisteus tomaram de mim, mas agora eu danço e me alegro diante do Senhor. Eu levanto as minhas mãos, eu me prostro, eu me atiro ao chão, eu boto a minha boca no pó, porque isso é a forma que eu expresso a alegria de a presença de Deus estar aqui. Queria te convidar, vem até a frente e faça o seu gesto. Levanta a sua mão. Bote a sua boca no pó, não sei. Faça o que você quiser fazer. Mas hoje você vai dizer para o diabo o seguinte: diabo, você me convenceu com uma teologia, uma má teologia. Você me convenceu ao longo de tantos anos com uma besteira que eu acreditei na minha cabeça. Mas hoje eu dou um basta para isso. A minha adoração não é mais a mesma. A adoração é um verbo de ação. É uma ação real, física, de prostração, de joelho ao chão. Aleluia, Jesus. Você que já está de joelho no chão aí, e você que ficou ali atrás, vai aparecer um versículo ali na tela. Versículo de Mateus 26, Juliano. Mateus 26. Mateus 26 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra. Olha isso, cara. Aqui é Jesus, tá? Orando, ele disse: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas assim como tu queres. O mesmo corpo de Deus que não se curvou diante do inferno, foi o corpo que se curvou, colocou a boca no pó, o próprio Deus, para dizer o seguinte: seja feita a vontade do Pai. Aleluia.